24 horas de louvor e adoração. Jovem Gospel. E aqui começamos nossa reflexão de hoje para falar do amor de Deus aos nossos corações, né? Vamos ler a sua palavra que nos traz vida, ela nos alimenta, né? E a pergunta que nós podemos fazer agora pela manhã é: quanto você daria pela tua felicidade, né? Quanto investimento você faria para ter a felicidade? Lembrando que muitas pessoas passam a vida toda correndo atrás dessa tal felicidade e vão para o cemitério sem encontrar essa felicidade. Nós vamos encontrar agora uma informação muito importante que vale a pena a gente se apegar a ela e entender o que realmente é a verdadeira felicidade. A nossa leitura está em Mateus capítulo 5, versículo de 1 ao 12. Assim diz a palavra do Senhor. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Muito bem, nós não vimos aqui nenhuma informação dizendo assim, né, Eliana? Bem-aventurados são aqueles que investem toda a sua vida aqui na terra e buscam em busca de riquezas. Eu não sei se você ouviu, mas eu não ouvi nada disso aí. Eu também não. Eu só ouvi coisas como bem-aventurados, né? Ou felizes. Vamos trocar o bem-aventurados por felizes, né? Aqueles que choram. Aos pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, pois serão consolados, né? Felizes os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Felizes os que têm fome e sede de justiças, pois serão satisfeitos. Só vi essas informações aqui. Eu não vi nada a respeito de aqueles que vivem a vida toda buscando riquezas e até conquistam elas. Não vi nada de Jesus falar isso. O Filho de Deus veio a esse mundo, nasceu numa manjedoura, nasceu num estábulo, num curral, e veio trazer vida para as pessoas. Ele veio nos trazer o exemplo para nós não nos apegarmos a essa tal felicidade mundana que nos impede de ver o reino dos céus, de ver a nossa felicidade eterna na vida eterna em Cristo Jesus. Então, nosso convite a você nessa manhã é entender um pouco mais da felicidade que Cristo está te oferecendo. Mateus 5, 11 e 12, que é o final da leitura que a Eliana leu aqui. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Olha, no versículo 12 ele diz: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, eles foram perseguidos. O nosso mestre Jesus foi perseguido e morto. Se eu quero ser discípulo de Jesus, por que vou viver diferente do meu Senhor? Nós devemos entender que a nossa felicidade não depende das circunstâncias terrenas. A nossa felicidade tem que estar firmada no Senhor. Felicidade com Cristo é diferente da felicidade do mundo. A felicidade vem de uma vida de obediência a Deus. Deus quer nosso bem e quando obedecemos, Ele nos abençoa com a felicidade. Quem ama a Deus encontra verdadeira satisfação e felicidade em fazer o bem.
Podemos ser felizes mesmo no meio de sofrimento. Sabemos que nossos sofrimentos são passageiros, a nossa vida que é passageira, e que no fim teremos vitória. Deus recompensa quem se mantém firme até o fim. Nossa felicidade está em Deus, não nas circunstâncias da vida. Não se eu estiver bem de saúde, bem financeiramente, bem no meu relacionamento. A minha felicidade tem que estar firmada em que nada vai me abalar, em que mesmo eu perdendo a minha vida aqui, eu tenho uma vida eterna em Cristo Jesus. Quando nossa felicidade depende das circunstâncias aqui no mundo, ela tem variações. Se tudo estiver bem, estou feliz, mas se algo der errado, não estou mais feliz. Quando nossa felicidade está firmada em Deus, não há variação, pois Deus não muda. Ele é imutável, Ele é fiel em suas promessas. Agora cabe a nós buscar o nosso manual de vida, ler a nossa Bíblia, buscarmos a esperança, nas promessas do Senhor, confiar, ter fé e ter certeza de que ali está a minha felicidade. Veja em Salmo capítulo 1, a partir do versículo 1 diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Gente, se nós não lermos a Bíblia, nós vamos ser zumbis nesse mundo. Vamos ser os mortos-vivos, andando de um lado para o outro, perdidos, sem saber para onde ir. Porque a Bíblia é que vai nos orientar a agradar a Deus. Ontem tive a oportunidade de assistir alguns canais, eu e a Eliana, no YouTube. A gente vê muita porcaria, né, Eliana? Por que eu falo porcaria? Porque tem pessoas que estão sujando o nome da igreja, sujando o nome de Cristo, se dizendo como igreja, e a gente assiste aquilo. É uma tristeza muito grande, porque a igreja do Senhor está contaminada pelo mundo. As pessoas estão usando o templo do Senhor para se beneficiar, tanto financeiramente, como fazer qualquer tipo de palhaçada, vamos dizer assim, em cima dos púlpitos. Isso é ruim. E da mesma forma, é um meio de se desvencilhar aquilo que é certo do errado. Porque aquele verdadeiro cristão que busca a presença de Deus não vai compactuar com aquele tipo de coisa. Então tome muito cuidado, porque quando você for buscar a Deus, se você está lendo a Bíblia, para você não fazer a coisa errada e buscar o Deus errado. Porque tem muitas coisas soltas nesse mundo e na internet por aí, que se dizem que são de Deus, que se dizem que são enviados do Senhor, mas não são. Porque as obras que praticam não são obras de santidade, obras que vêm do Espírito Santo de Deus. E para a gente poder entender isso, nós temos que ler a palavra de Deus. Eu fugi um pouco do assunto, mas para a gente poder ter um cuidado na leitura da palavra de Deus, no conhecimento, para a gente não perder a nossa felicidade, não perder a nossa paz, confusos por aí, sem saber para onde vamos. E a única direção certa que nós podemos tomar é ler a palavra de Deus, porque ali vai nos orientar para a gente não cair em armadilhas que estão muitas e muitas por aí. Fique atento. Quando a palavra de Deus diz lá em Salmos capítulo 1, no versículo 2, que ele diz: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ou seja, medita na palavra de Deus dia e noite. A satisfação nossa é ler o que está na palavra de Deus e saber que Deus está falando para mim. É dessa forma, amigo, que você tem que viver. Meu filho, ande por aqui. É aqui o caminho que você deve ir. No versículo 3 ele diz: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Portanto, muitas vezes somos levados por seitas por aí, como falei agora há pouco, é tanta sujeira que as pessoas se dizem ser de Deus estão colocando e frustram as pessoas, porque as pessoas vão lá buscando, achando que estão fazendo a vontade de Deus e se realmente estão vivendo com Deus, mas a pregação é contrária da que Cristo pregou lá no Sermão do Monte, que acabamos de ler aqui, que a Eliana acabou de ler.
Muitos andam enludibriados devido à sua própria cobiça de querer viver no mundo bem aqui, sendo que Cristo está dizendo que nós vamos ser perseguidos. Felizes nós que somos perseguidos, que vamos passar por dificuldades, porque grande é o nosso galardão no céu. Então não busque interesses terrenos, mas sim interesses celestiais, coisas do céu. Jesus fala para nós investirmos no reino dos céus, buscarmos o reino dos céus, porque lá nem o ladrão rouba, nem a traça, nem o ferrugem corrói. A nossa felicidade tem que estar lá. Onde você está buscando sua felicidade hoje? Você já parou um pouquinho para pensar? Há quem encontra a sua felicidade somente na realização dos seus projetos e sonhos terrenos, mas esquecem que tudo que estamos vivendo é passageiro. A nossa vida é passageira aqui na terra. E muitas vezes somos frustrados com isso, porque quando vemos o prejuízo acontecendo, a nossa saúde se esvaindo, a nossa vida definhando, a nossa felicidade vai embora também. Então a sua felicidade não deve estar firmada nessas coisas terrenas, mas sim nas coisas espirituais, porque são eternas. Lembra-se das palavras do Senhor Jesus: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Lá no Salmo 34, versículo 12, diz que quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Portanto, amigo, você não está só. Se você tem a sua felicidade firmada no Senhor, a tua alegria é compartilhar das coisas de Deus, tenho certeza que Ele está atento ao teu falar, ao teu clamor. No versículo 16 em diante diz: o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal, para apagar da terra a memória deles. E ele vai mais adiante quando diz: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Sabe por quê? Cristo subiu naquela cruz para pagar o preço que nós não poderíamos pagar. Então, nossos sofrimentos foram todos zerados a partir do momento que Cristo ressuscitou e pagou a nossa dívida. O sofrimento que eu falo é o sofrimento de distanciamento do Senhor, não sofrimento terreno, porque esse vai nos acompanhar, sejamos ricos, pobres ou de qualquer situação que vivemos aqui, vamos estar sempre com sofrimento e alegria nos acompanhando. Mas a felicidade que vem de Deus, ela só permanece naqueles que buscam realmente Deus. Se nós buscamos o Senhor e sabemos, como o Salmo diz no versículo 19, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. É ou não é um motivo de grande alegria e felicidade saber que temos Deus lutando por nós e nos livrando daquilo que pode nos destruir? Muitos de nós, quando se pensa em destruição ou perca, pensa sempre em coisas terrenas. Mas quando nós estamos com os nossos olhos espirituais, a nossa preocupação tem que estar com se vamos perder a nossa salvação, porque isso é o mais importante. Fique atento. 1 Pedro capítulo 4, versículo 13 em diante diz: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Veja bem, como posso me alegrar diante do sofrimento? Que contradição, na verdade? Mas isso é coisa do mundo, se a pessoa for pensar com os pensamentos terrenos. Mas quando olhamos para os nossos olhos espirituais, nós vamos entender o que o autor está dizendo. Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo,
Felizes são vocês, pois o Espírito da Glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Não é bom ter uma mensagem como essa, amigos? Em saber que o Espírito de Deus repousa sobre nós se estamos em sofrimento. Sabemos que Deus está cuidando da gente, se estamos fazendo a sua vontade. No versículo 15 ele diz: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, como ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique o Deus por meio desse nome de Jesus. Vamos glorificá-lo com o nosso modo de viver. Vamos deixar a alegria que vem do Senhor tomar conta da nossa vida e não nos deixar abater pelos problemas do mundo, nem pelas dificuldades que estaremos enfrentando, porque Jesus é maior, Ele já venceu a morte, Ele está vivo, Ele está nos aconselhando a continuarmos, a vivermos felizes, porque receberemos recompensa muito maior que o mundo não conhece. Essa pergunta aqui, mas como ter alegria no sofrimento? Sim, desde que esse sofrimento que passamos seja por causa de Cristo, pois a nossa recompensa é no céu, ela é eterna. E olha que isso confunde os que têm sua esperança terrena. Sabe por quê? Veja em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25, diz: porque a loucura de Deus é a mais sábia que a da sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são. Para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Que a sua alegria, que a sua satisfação seja agradar a Deus, seja viver na presença do Senhor, porque muitos estão frustrados por aí, depressivos, porque investiram toda a sua vida em uma alegria passageira, em uma felicidade falsa. Mas Cristo está nos ensinando a buscar as coisas celestiais, porque lá vem a esperança da vida eterna. Quantos amigos, irmãos, parentes, pessoas que amamos já partiram desse mundo? Se a nossa felicidade dependesse dessas circunstâncias que estamos aqui, todos nós já teríamos morrido de tristeza, não é verdade? Mas a nossa alegria e felicidade tem que estar dependente somente do Senhor, sabendo que Jesus ressuscitou e foi preparar um lugar para nós, que quando tivesse com tudo pronto, Ele mesmo falou que viria nos buscar para estar com Ele, pois onde Ele estivesse, nós estaremos também. Que Deus nos abençoe nesse dia, que possamos ter o desejo no nosso coração de buscar a verdadeira felicidade que está em Cristo Jesus. Jesus tem prometido a felicidade no céu, não essa alegria momentânea aqui na terra, em satisfação nas coisas que tenho, mas satisfação em ter o Espírito de Deus repousando em mim. Essa paz que o mundo não pode me dar. Muitos tentam comprar com dinheiro, mas não compram porque não se pode comprar. Ela é dada de bom grado pelo Senhor. Ela foi dada por Jesus quando subiu na cruz e morreu por nós, nos dando a vida eterna, nos dando a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Nós que éramos órfãos, fomos adotados por Deus e estamos aguardando a sua volta para estar com Ele no céu. Essa é a maior felicidade.